Meus irmãos, esse é um daqueles textos da palavra do Senhor que, se eu tivesse a oportunidade de não pregar, eu preferiria não ter que pregá-lo. Porque, infelizmente, por mais que nós saibamos que eu estou fazendo uma exposição lectio contínua, ou seja, uma exposição numa leitura contínua, a gente sabe que pode ser que alguém ainda assim seja maldoso e tente dizer aquilo que eu não estou dizendo, né? Mas conversando com um pastor aqui de Porto Alegre, a quem tenho muito apreço sobre isso, e ele disse, cara, prega a Escritura porque outras pessoas precisam aprender, para que não apenas você, enquanto pastor da igreja que está ali, para que outros também, quando por ali passarem, possam ser beneficiados por essa pregação. Então, antes de pregar ou de falar qualquer coisa, eu quero só reforçar que não é um desabafo, não é uma reclamação em púlpito, nunca fiz isso nesses meus 10 anos de púlpito na Igreja Presbiteriana do Brasil, e aqui não será o primeiro lugar. Então, como o texto nos sugere que nós façamos a pregação deste texto, como o ministro da Escritura, que deve pregar toda a Escritura e não apenas uma parte dela, então nesta noite nós faremos a pregação de 1 Timóteo no capítulo 5, do verso 17 até o verso número 18, no texto bíblico da palavra do Senhor, que nos diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amardoceis o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, pedindo que Ele nos fale. Santo Deus, nós louvamos o Teu santo nome, nós Te bendizemos porque nós temos a convicção de que quando a Sua palavra é pregada, o Senhor ainda continua a nos falar, razão pela qual, Senhor, nós estamos aqui para Lhe ouvir. Pedimos que o Teu Santo Espírito aplique aos nossos corações as verdades que aqui nós ouviremos, para que nós possamos, Senhor, cada vez mais aprender a viver como uma igreja que honra e que teme ao Senhor. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Meus irmãos, há vários tipos de pastores no decorrer da história. Há alguns pastores que são reconhecidos porque são pastores simplesmente pela segurança que o ministério pastoral pode lhe dar financeiramente. Esses pastores usam o ministério como uma fonte de lucro e muitas vezes são estes que acabam manchando a imagem daqueles que são pastores porque de fato amam ao Senhor e à igreja. Mas há também pastores que são sérios, que são tementes a Deus, que amam a igreja do Senhor e que estão dispostos a doar a sua vida para que a igreja do Senhor possa avançar. Entre um desses pastores que ama ao Senhor, houve um tempo em que um homem chamado Richard Baxter desenvolveu o seu ministério. Baxter é conhecido por suas obras a respeito da teologia do pastor e pastoral, de grande impacto em todos os tempos. E isso se dá porque esse homem foi pastor de uma mesma igreja em uma pequena cidade da Inglaterra por 19 anos. Baxter era um homem que durante todo o seu ministério, ele era conhecido por conta da forma como ele se dedicava ao trabalho pastoral. Ele não apenas era alguém que pregava, mas era preocupado em discipular os membros da sua igreja, visitar as pessoas que careciam de algum tipo de visita, ele ensinava. Tanto é que um dos biógrafos do Baxter diz que ele passava de casa em casa, ensinando o breve catecismo de Westminster e aferindo da igreja se os sermões pregados estavam sendo compreendidos pelo povo do Senhor. Mas quando Baxter senta para escrever a respeito de si mesmo em sua autobiografia, ele reconhece que esse zelo que ele teve pela causa do Senhor fez com que ele se descuidasse de sua própria família. E assim, aos 50 anos de idade, ainda que não estivesse velho em idade, já estava debilitado e fisicamente incapaz de continuar exercendo o seu ministério, tendo que se afastar do púlpito
por algum tempo. E assim, por conta desse seu desejo de ver a igreja do Senhor, a sua saúde foi agravando, o tempo foi passando, e toda a pressão envolvendo o ministério pastoral, não apenas físico, mas a pressão emocional, a pressão espiritual, fez com que Baxter sofresse durante a sua vida e tivesse a sua vida interrompida. Hoje nós veremos, meus irmãos, algo que acontece não apenas com a vida de Baxter. Não é apenas Baxter que sofre enquanto pastor de uma igreja e que, em algum momento da sua vida, enfrenta algum tipo de esgotamento. E é por isso que no texto de hoje nós veremos Paulo nos instruindo sobre a forma como nós devemos, então, honrar os presbíteros e os pastores da nossa igreja. Para aqueles que estão me ouvindo pela primeira vez ou aqueles que já faz algum tempo que não me ouvem, para que vocês se lembrem aonde nós estamos. Nós estamos fazendo a exposição de 1 Timóteo desde o capítulo 1, verso 1. Nós já vimos Paulo falando sobre como lidar com os falsos mestres, já vimos Paulo falando sobre como deveria ser o culto, que os homens deveriam conduzir esse culto para a glória de Deus. Vimos Paulo falando sobre como o pastor deveria se portar, vimos Paulo falando sobre como deveria ser o relacionamento entre irmãos. E na semana passada, que nós ouvimos o sermão de Timóteo, nós vimos Paulo falando sobre um grupo da igreja que deveria ser honrado, que eram as viúvas. E agora Paulo fala de um outro grupo da igreja que também deve ser honrado, que são os presbíteros da igreja local. A primeira coisa que nós veremos nesse texto, meus irmãos, é que existem grupos de presbíteros diferentes dentro das nossas igrejas. E olha como o verso 17 ele começa no capítulo 5. Devem ser considerados de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Até aqui por enquanto. E veja que a maneira como a nossa tradução ela está aqui, houve uma alteração na maneira como o texto grego ele está registrado. Tanto que se você tiver curiosidade e for possível, olhe para o texto da Bíblia Almeida Revista e Corrigida, e você verá que o texto da Almeida Revista e Corrigida traduz mais fielmente, pelo menos na ordem das palavras, a maneira como o texto grego foi escrito. E a Almeida Revista e Corrigida começa assim, o verso 17. Os presbíteros que presidem bem. Então a primeira coisa que Paulo está falando é que existe um grupo de presbíteros da igreja que foram estabelecidos pelo Senhor da igreja para presidir. É claro que quando nós falamos de presbíteros, nós temos que nos lembrar que nós estamos fazendo menção daqueles oficiais que preencheram os requisitos de 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, e que foram eleitos pela igreja para governar a igreja para a glória do Senhor. E a palavra que é usada por Paulo aqui, traduzido por que presidem, é um particípio grego que traz a ideia de alguém que está em posição de liderança. Literalmente, o verbo seria traduzido por aqueles que estão à frente, aqueles que lideram. Então, Paulo está dizendo que dentro do grupo de presbíteros que compõem a liderança de uma igreja, existe uma parte desse grupo de presbíteros que Deus deu a eles a responsabilidade de presidirem a igreja do Senhor. É interessante que Paulo ele acrescenta a este advérbio a este particípio um advérbio que qualifica ele, que diz os presbíteros que presidem bem. Então veja que Paulo está falando que nem todo presbítero é um presbítero que exerce o seu ministério e o seu oficialato de uma forma a ser aprovado para a glória do Senhor. Veja que Paulo está dizendo que existe aqueles que presidem bem, então há aqueles que não presidem bem. Mas a pergunta que a gente faz é, qual é o padrão a ser usado para que nós possamos identificar quem é o presbítero que preside bem e o presbítero que não preside bem? É claro que por influência, principalmente do pós-modernismo do nosso dia, nós pensamos que esse critério ele é subjetivo. E assim a gente passa a julgar os presbíteros que presidem bem de acordo com as nossas preferências pessoais. Como se, eu gosto disso, então o presbítero que faz isso é um bom presbítero. Eu gosto daquilo, o presbítero que faz aquilo, ele é um bom presbítero. Mas a palavra do Senhor não está nos dando esse direito de fazermos essa análise a partir de nós mesmos.
Porque o padrão da igreja do Senhor e o que Paulo estava estabelecendo era a palavra do Senhor. Então, os presbíteros que presidem bem deveriam ser aqueles que cumprem fielmente o que foi dito anteriormente aqui. São homens que não são reconhecidos pela sua hipocrisia, são homens que não são reconhecidos por ser uma pessoa que fica dando ouvidos a coisas que passam, são homens que não são envolvidos com polêmicas e discussão, são homens que não fazem motim. Tudo isso Paulo tratou do versículo número 6 até o versículo número 16 do capítulo 4. E agora Paulo está pegando isso e aplicando à igreja para dizer, olhe para esses padrões que foram estabelecidos ali e comece a ver os presbíteros que dentre vós presidem bem. E é daqui, meus irmãos, deste versículo e outros mais que nós faremos a leitura agora, que a gente percebe que a Igreja Presbiteriana do Brasil, juntamente com outras igrejas reformadas, divide os presbíteros dela em presbíteros regentes e presbíteros docentes. Mas antes de entrarmos nessas divisões, a primeira coisa que nós precisamos pensar é que todo presbítero tem o mesmo dever diante do Senhor. E agora nós faremos a leitura de alguns textos da palavra do Senhor, para que nós possamos ver qual é o dever do presbítero, para que a gente acabe de uma vez por todas com a ideia de que a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja episcopal. Como que se o trabalho de presidir a igreja, de cuidar da igreja, de zelar pela igreja, fosse algo que dependesse apenas do pastor. Então nós vamos ver na palavra do Senhor que Paulo responsabiliza os presbíteros para que eles façam algumas coisas. Vamos juntos para Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso número 28, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso número 28. Olha como que o texto bíblico ele começa nos dizendo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso número 28. Paulo está falando com os presbíteros da igreja de Éfeso e ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. A palavra bispo aqui, meus irmãos, descreve literalmente um supervisor. A primeira função do presbítero da igreja do Senhor é de supervisionar a igreja. O reverendo Ageu, quando comenta esse texto, ele diz assim: os presbíteros devem supervisionar o rebanho de Deus, cuidando para que nenhuma ovelha se perca, zelando para que estejam bem alimentadas e andando em caminhos retos. A visitação ao rebanho está incluída ou inclusa na ideia de supervisão. Então, a primeira coisa que um presbítero da igreja, quando é eleito, ele é eleito para supervisionar a igreja do Senhor. Mas nesse mesmo texto, Paulo continua falando de uma outra responsabilidade do presbítero. E ele continua dizendo, a qual o Senhor, o Espírito, vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Todo presbítero, todo homem que foi reconhecido pela igreja como um oficial da igreja, é responsável diante do Senhor pelo pastoreio das ovelhas. Todos os oficiais presbíteros da igreja do Senhor devem estar atentos se a igreja está bem alimentada, devem estar prontos para corrigir as ovelhas quando for necessário, devem estar aptos para cuidar das ovelhas, porque por falta de pastoreio, ovelhas morrem. Paulo está dizendo para os presbíteros da igreja de Éfeso que eles deveriam supervisionar a igreja, mas mais do que isso, eles deveriam pastorear as ovelhas de Deus. Agora vá comigo para Atos dos Apóstolos no capítulo 15. E veja o que Paulo nos diz aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Nós faremos a leitura de alguns versículos pontuais dentro deste capítulo 15, para que nós vejamos uma outra responsabilidade do presbítero diante do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso número 2. Olha o que o texto bíblico diz. Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e outros dentre eles
subissem a Jerusalém. A quem, meus irmãos? Vamos juntos? Aos apóstolos e presbíteros. Houve um problema teológico e pontual nas igrejas que estavam sendo plantadas. Paulo, então, agora e Barnabé, eles vão até a cidade de Jerusalém, onde eles são recebidos pelos apóstolos e pelos presbíteros. Agora olhe para o verso número 6. Então se reuniram quem? Os apóstolos e os presbíteros, para examinarem a questão. Agora vá para o verso 22 e olha o que o texto diz. Então, depois de Tiago ter dado o parecer dele no plenário, então agora vem a resolução. Atos capítulo 15, verso 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros. Verso 23. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros. Queridos, perceba por que Paulo disse, lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, que o presbítero deveria ser apto ao ensino. Porque no momento em que as controvérsias doutrinárias passassem a entrar dentro da igreja, os presbíteros da igreja deveriam ser os primeiros capazes para julgar as controvérsias, para julgar as diferenças teológicas e doutrinárias, apontando aquilo que a Escritura diz. Então veja, o presbítero deve supervisionar a igreja, o presbítero deve pastorear as ovelhas de Deus, os presbíteros devem julgar as controvérsias doutrinárias. Michael Horton, quando comenta esse concílio de Jerusalém, ele diz assim: no concílio de Jerusalém, nem mesmo os apóstolos agiram sem consultar os presbíteros. No momento em que a igreja está reunida para debater a controvérsia, ali estavam os presbíteros da igreja, participando ativamente daquelas controvérsias para poder saná-las. Mas uma última característica que eu quero que a igreja perceba, ainda aqui no livro de Atos dos Apóstolos, está no capítulo 20, no verso número 29. Vamos comigo novamente para esse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo número 20. Paulo agora está orientando a igreja e ele diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai. O presbítero deve ser pronto para todas as vezes que forem necessárias afugentar os lobos de dentro da igreja. Há uma frase muito popular que é ensinada geralmente nos cursos de pastorado que a gente faz, meus irmãos, é que quem poupa o lobo sacrifica a ovelha. E veja que Paulo orientou os presbíteros de Éfeso, os presbíteros não foram cuidadosos no seu trato, e Paulo tem que escrever uma carta para corrigir o problema, porque os presbíteros não estavam atentos àquilo que Paulo havia dito. Portanto, Ageu diz, os presbíteros devem ficar atentos à doutrina que é ensinada na igreja e à entrada de novas pessoas no hall de membros. Os presbíteros têm que avaliar as pessoas para saber se aqueles que querem ser membros da igreja, de fato, estão dispostos a amar a igreja. Se a teologia daquele que quer fazer parte da igreja é uma teologia bíblica de verdade. No seu livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, o Mike Dever diz que as portas que têm que ficar fechadas da igreja é a porta de entrada, para que só se tornem membros da igreja aqueles que estão verdadeiramente comprometidos com a causa da igreja de Cristo. Porque se eu fecho a porta de entrada, eu fecho a porta de saída. Pessoas que são bem discipuladas, que são bem recebidas, dificilmente vão dar problema nos conselhos e nas igrejas por onde passam. Mas quando a gente permite que lobos entrem dentro das nossas igrejas, o estrago ele é muito grande. As igrejas sofrem. As verdadeiras ovelhas do Senhor sofrem. Mas além disso, há mais algumas características que um presbítero tem que ter. Agora vá para Hebreus capítulo 13, verso 17, por favor. Hebreus capítulo 13, verso número 17. Olha o que o escritor aos Hebreus diz aqui. Hebreus capítulo 13, verso número 17.
O texto bíblico diz assim: obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. A tarefa do presbítero é chamar à ordem todos aqueles que não têm vivido de forma bíblica. A tarefa do presbítero é fazer com que aqueles que não têm cumprido com os seus deveres, e nós chegaremos a eles daqui a pouquinho, do artigo 14 da Igreja Presbiteriana do Brasil, sejam responsabilizados por isso. Em outras palavras, usando como um paralelo para os tribunais que aconteciam no Antigo Testamento, lá em Mateus, no capítulo 18, Jesus diz que foi entregue ao conselho da igreja as chaves do céu. Isso não é algo de pouca importância, meus irmãos. Quando o conselho precisa chamar alguém por conta de alguma falta, isso é extremamente desagradável e nós sabemos. E é por isso que uma das marcas da verdadeira igreja, que de acordo com a confissão belga, é a pregação da Escritura, o exercer, os administrar os sacramentos de forma como a palavra do Senhor prescreveu, e a disciplina eclesiástica, sobretudo a disciplina eclesiástica, é algo que não tem mais sido praticado nos nossos dias. A impressão que passa é que a igreja hoje já não é mais composta de pecadores, porque nós não vemos mais tribunais sendo resolvidos, sendo reunidos para lidar com a situação. Mas uma das partes duras do ministério, do oficialato, é ter que lidar com situações de tribunais eclesiásticos. E Tiago termina com uma última característica. Vá para Tiago agora, capítulo 5, verso número 14. Olha qual que é o dever também dos presbíteros. Tiago 5, verso 14. Está alguém entre vós doente? Vamos juntos? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. Se tem alguém dentro da igreja que precisa de uma visita, faz parte do oficialato do presbítero visitar, orar, consolar, estar com a família no momento de doença, momento de alegria, momento de tristeza, em todo o tempo. Essa é uma tarefa que o Senhor deu para os presbíteros da igreja, e não apenas para o pastor da igreja. Nas igrejas episcopais, sim, a gente sabe que todas essas responsabilidades, elas estão concentradas na figura do pastor. Mas na Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma igreja presbiteriana, ou seja, regida por um colégio de presbíteros, essas responsabilidades são compartilhadas. Não é uma tarefa apenas do pastor da igreja. Todos esses textos que nós lemos são textos que falam e que usam a palavra presbítero de forma clara, para que fique evidente que isso não é uma invenção da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas é um modelo estabelecido pela palavra do Senhor. Mas na tradição reformada, meus irmãos, isso é amplamente defendido. Quando Calvino faz um comentário de um dos textos em que ele trata disso, ele mostra que eram os presbíteros que deveriam governar a igreja do Senhor, sendo responsáveis diante do Senhor e da igreja para o cuidado dela. John Owen, em um dos seus comentários, ele diz assim: alguns homens que não têm nenhuma habilidade prática para o exercício de governo são equipados com dons para dispensarem a palavra e a doutrina de modo a alimentar o rebanho. E outros que não têm nenhum dom para o desempenho do trabalho pastoral de pregar são equipados para dirigir. Aliás, é bem raro que esses dois tipos de dons existam concomitantemente em destacadamente a mesma pessoa. E veja que a ideia de um concílio é que, naquilo que um presbítero ele é mais fraco, o outro presbítero completa. Naquilo que o outro presbítero é mais fraco, o outro presbítero completa. Por isso que uma igreja, quando ela é governada por um conselho, as chances de erro são menores. Há mais cabeças pensando para que as decisões sejam tomadas.
há mais pessoas envolvidas no modelo de liderança. Mas quando a gente olha para o nosso manual presbiteriano, no seu artigo número 75, quando ele vai definir o conselho da igreja, ele expressa esse ideal bíblico ao dizer assim: o conselho da igreja é o concílio que exerce jurisdição sobre uma igreja e é composto do pastor ou pastores e dos presbíteros. Perceba, portanto, que na Igreja Presbiteriana do Brasil, a igreja ela é administrada por pastores e presbíteros. No seu artigo 25 é dito assim: a igreja exerce as suas funções na esfera da doutrina, governo e beneficência, mediante oficiais que se classificam em letra A, linha A, ministros do evangelho ou presbíteros docentes, a linha B, presbíteros regentes, a linha C, diáconos. Artigo 50, irmãos. O presbítero regente é o representante imediato do povo, por ele eleito e ordenado pelo conselho para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertence, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. Artigo 51. Compete ao presbítero levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puderem corrigir por meio de admoestação particulares, a linha B, auxiliar o pastor no trabalho de visitas, a linha C, instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude, a linha D, orar com os crentes e por eles, a linha E, informar o pastor dos casos de doenças e aflições, a linha F, distribuir os elementos da ceia, a linha G, tomar parte na ordenação de ministros e oficiais, a linha H, representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no supremo concílio. Portanto, queridos, de acordo com a Escritura, de acordo com a nossa tradição, de acordo com o manual presbiteriano, a tarefa do pastoreio da igreja não é uma tarefa confiada a apenas um homem. Ela é uma tarefa confiada a um colégio de presbíteros que a igreja elege para governar sobre eles. Aplicando isso para as nossas vidas, meus irmãos, o que nos torna distintivo de outras igrejas é justamente o fato de nós sermos presbiterianos. Quando nós falamos que nós somos presbiterianos, o que é que nós estamos dizendo? Ser presbiteriano não tem nada a ver com a nossa teologia, porque na nossa teologia nós somos calvinistas. Ser presbiteriano refere-se à forma como a nossa igreja é administrada. E ela é administrada por meio de um colégio de presbíteros, de onde vem o nome presbiteriano. Portanto, na Igreja Presbiteriana do Brasil, não há espaço para que alguém queira agir como se fosse o dono da verdade ou como se ele fosse o responsável pela igreja sozinho. Fazendo uma analogia a uma equipe de futebol, a gente sabe que pode ser, irmãos, que um jogador ele pode ganhar um prêmio de o melhor atleta da partida, ele pode ganhar o melhor prêmio de o atleta do campeonato, mas para que uma equipe ela seja campeã, não adianta você ter apenas um bom jogador. Você precisa ter toda uma equipe que trabalha e que juntos trabalham para que, se a equipe perde, toda a equipe perde, se a equipe vence, toda a equipe vença. Guardadas as devidas proporções, meus irmãos, na Igreja Presbiteriana do Brasil, sabendo de como o poder tem o poder de levar homens a fazer loucura, foi estabelecido um princípio que traz segurança para os membros da igreja, que é o estabelecimento de presbíteros para o conselho dela. Por isso, todos os presbíteros que são eleitos na igreja do Senhor deveriam ser reconhecidos por presidirem bem, por serem zelosos, por amarem ao Senhor. Essa deveria ser a regra, porque eles governam diante do Senhor. Mas agora Paulo fala de um segundo grupo de presbíteros, e eu gostaria que você voltasse para 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, dando continuidade ao texto. E Paulo diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade
os que se afadigam na palavra e no ensino. Agora Paulo, ele dá uma ordem. Essa expressão toda que é ser considerados merecedores, toda essa expressão no texto grego é apenas um particípio. E poderia ter traduzido de forma bem mais simples, dizendo assim: considerem dignos. E aqui Paulo, ele não está fazendo uma sugestão. Aqui Paulo está dando uma ordem, porque aqui há um imperativo grego. E veja como o texto grego ele é cuidadoso na maneira como Paulo escreve. Porque esse ser considerados merecedores ou considerados dignos está na voz passiva. E não está se referindo a algo que o presbítero deve buscar. Não está se referindo a algo que o presbítero deve fazer com base naquilo ou naquilo outro. Na verdade, por conta do trabalho feito, o presbítero deve ser considerado digno, ou literalmente, a palavra aqui é alguém que tem valor, alguém que possui dignidade, alguém que deve ser honrado, alguém que deve ser respeitado por todos aqueles que o escolheram para estar ali governando. Mas agora Paulo, ele fala que existe um grupo dentre estes que devem ser considerados dignos de duplicada honra. E quem são estes? Paulo fala, especialmente aqueles que se afadigam. E olha o verbo que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos. A palavra de Paulo é aqueles que trabalham com dificuldade, aqueles que se esforçam, aqueles que são cansados por causa do trabalho. A ideia que Paulo está traduzindo aqui é daqueles que arduamente trabalham. E veja que o verbo aqui ele está no presente. Ele não está falando de um momento em que alguém na história se dedicou. Ele está falando de algo que é contínuo, uma ação contínua, de estar constantemente trabalhando arduamente para quê? Paulo usa uma preposição, que é a preposição em, para unir este verbo, ou este particípio, a dois objetos indiretos. Então, o trabalho árduo desse que deve ser considerado digno de dupla honra é no que, irmãos? Olha como o verso termina. Na palavra e no ensino. Perceba que aqui, essa palavra que Paulo traduz aqui é a palavra logos. Ela apareceu no texto 8 vezes até aqui. O que Paulo está dizendo é que aqueles que gastam o seu tempo, que fazem do seu trabalho o pregar o evangelho, que gastam tempos, horas e horas, porque a preparação de um sermão, ela não envolve apenas o conhecimento intelectual. A preparação de um sermão envolve muito mais do que simplesmente sentar, fazer um trabalho acadêmico e levar para ser apresentado numa banca. O preparar um sermão envolve a preocupação para que o outro não se sinta ofendido. A preocupação com a forma como a igreja vai receber. Às vezes você tem que olhar para vários comentários, porque se você tem o hábito de comparar traduções, você sabe que às vezes há traduções que traduzem a palavra de forma diferente. Trabalhar para pregar o evangelho é algo que exige um esforço, que Paulo fala que é algo árduo. Não é simplesmente uma coisa que você senta e faz 1 hora, que você senta e faz em 10 minutos. É algo que, no nosso caso de ministros presbiterianos, começam na segunda-feira, ou na terça-feira para quem tem folga. Eu começo na segunda-feira trabalhando já no texto, para poder perceber o que é que Paulo está dizendo aqui. Qual é o problema que Paulo está tratando aqui? Por que Paulo precisou fazer isso? Por que Paulo usou essa palavra e não aquela outra? Quantas vezes essa palavra aparece? Olha, o que essa expressão no grego quer dizer? Aonde mais essa expressão foi usada? Isso não é uma tarefa fácil, irmãos. Por isso que Paulo fala que esses que se dedicam na palavra, e ele diz, na didascalia, uma outra palavra que nós já vimos aqui várias vezes aparecendo, que foi traduzido por doutrina. Essa ideia que tem invadido as nossas igrejas, de que a paz ela é estabelecida pela ausência do confronto, que a paz ela é estabelecida por tolerar todo tipo de crença, é completamente estranho ao texto bíblico, onde a principal tarefa do pastor é
dedicar o seu tempo e a sua vida para que a igreja do Senhor possa ser bem nutrida. Para que a igreja do Senhor não seja levada para lá e para cá, seguindo todo tipo de doutrina que é ensinado por aí. Preocupado com como a tradição lida com isso, como que o texto bíblico fala sobre isso. Essa é a verdadeira tarefa de um pastor. E o principal dever de um pastor, meus irmãos, de acordo com Paulo, é o púlpito. A principal tarefa de um pastor é chegar no domingo à noite e garantir que as ovelhas não vão embora com fome. Que os membros da igreja dele não precisarão procurar respostas para os dilemas do seu coração no YouTube. Porque sabem que o seu pastor está ali para lidar com aqueles dilemas e esclarecer a fé deles, para que eles tenham a convicção daquilo que eles creem. E é por isso que Paulo fala aqui, a tarefa do púlpito é uma tarefa extremamente árdua. É por isso que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios no capítulo 4, no verso número 11. Já fiz menção desse texto em outro sermão, mas eu acho que é prudente que nós façamos aqui novamente. Efésios capítulo 4, verso número 11. E veja o que Paulo diz aqui. Efésios capítulo 4, verso 11. E o texto diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Por conta da pobreza acadêmica que caracteriza o nosso tempo, erroneamente fez-se uma divisão dizendo que existem pastores que são pastores e existem mestres. Mas olhe comigo antes de cada um desses ofícios que estão sendo descritos aí no verso 11 e veja como que é dito. Ele concedeu uns, artigo, para apóstolo, outros, artigo novamente, para profetas, outros, artigo mais uma vez, para evangelistas, outros, mais um artigo, para pastores, e entre pastor e mestre tem artigo, irmãos? Não tem, porque no entendimento de Paulo, todo pastor deve ser mestre. Todo pastor tem que saber o que ele ensina. Todo pastor tem que estar apto para pregar o evangelho e instruir os seus membros. Porque a característica de quem não sabe o que o ensina, de acordo com Paulo em Timóteo, é dos falsos mestres. Eles se dizem mestre de um monte de coisa que Paulo diz que eles nem sabem do que estão falando. Mas o pastor, segundo a Escritura, é aquele que é mestre. É aquele que ele... E veja que aqui não tem nada a ver com título, tá? Não tem nada a ver com diploma na parede, de mestrados, etc, etc. Se é possível ter, que tenhamos. Mas o que está sendo dito aqui, a palavra usada aqui é didaskalos, que é justamente a palavra doutrina que Paulo usou aqui. O que Paulo está dizendo é que todo pastor tem que ser experimentado nas doutrinas que ele prega. Ele tem que ter convicção do que ele ensina. Ele tem que saber responder às pessoas nos seus dilemas. Ele não pode permitir que a ovelha dele passe fome e precise de passar e saciar as suas fomes em YouTubes e em outros lugares por aí. Porque nem todos aqueles que estão no YouTube estão fazendo isso por amor a Cristo. Muitos estão apenas à procura de likes e seguidores. E na internet, irmãos, nós temos voz para qualquer coisa que você quiser ouvir. Nós temos pessoas ensinando qualquer coisa. E é por isso que a principal função de um pastor é que ele seja alguém apto para exercer o púlpito. Tanto é, queridos, que na formação de um pastor presbiteriano, de forma ordinária, leva-se 9 anos para formar um pastor presbiteriano. São 3 anos depois que ele se apresenta ao conselho da igreja, em que ele passa a ser acompanhado pelo conselho para provar a vocação dele. Depois desses 3 anos, ele passa 4 anos num seminário, em média tendo 13, 14 disciplinas por semestre. Todo ano ele é avaliado pelo presbitério, e depois que ele se forma no presbitério, ele vai ser licenciado para pregar. Veja como que a presbiteriana ela é cuidadosa com o púlpito. Só deveriam pregar nos púlpitos da Igreja Presbiteriana do Brasil, em domingos e cultos solenes,
Aqueles que, de acordo com a pergunta 158 do Catecismo Maior de Westminster, têm os dons reconhecidos pela igreja, que são os pastores e os presbíteros, ou aqueles que receberam a licença para pregar. Esse é o sentido de licenciado na Igreja Presbiteriana do Brasil. Então veja, são 3 anos se preparando, 4 anos de seminário, 7, 1 ano licenciado, 8. Aí ele vai ser ordenado. Aí a gente pensa, depois de tudo isso ele sai um pastor pronto? Não sai. O reverendo Hermes Tem Maia, na monografia do meu trabalho, que foi sobre formação pastoral, ele disse assim: Vinícius, entenda uma coisa, você está saindo daqui hoje e você vai ir para a igreja e a igreja vai pensar que você sabe tudo, mas saiba de uma coisa, o seu ministério começará o dia que você for ordenado, porque tudo aqui foi só recebendo o conteúdo, para que chegando no ministério, você aprenda a lidar com toda a dificuldade do pastoreio de uma igreja. Por isso que um pastor, irmãos, ele é reconhecido pelo púlpito dele. Ele tem que saber o que ele prega. Um professor do seminário dizia assim: olha, você não precisa saber mais de direito do que o advogado da sua igreja. Você não precisa saber mais de medicina do que o médico da sua igreja. Mas você tem que ser o que mais sabe teologia dentro dela. Porque esse é o seu trabalho. Você está ali para nutrir a alma das pessoas. Eu me lembro que numa das aulas do mestrado, alguém disse para o reverendo Weber Júnior assim: reverendo, como que a gente faz para acompanhar esse mercado editorial? Tanta coisa sendo produzida, os jovens estão lendo um monte de coisa, e às vezes a gente não consegue ler tanto quanto deveria. Como que a gente faz? Aí o Weber Júnior olhou para ele e falou: meu irmão, sabe como que a gente faz? Lendo mais do que os nossos jovens estão lendo. Não tem uma fórmula secreta. É lendo, é estudando, é se afadigando, gastando o seu tempo, aprendendo para que possamos melhor servir ao Senhor. Calvino, quando comenta esse texto, ele diz assim: o significado cristalino das palavras está no fato de que havia alguns que governavam bem e de forma honrada, no entanto, não eram detentores da função pedagógica. Elegiam-se homens solícitos e bem preparados, os quais, juntamente com os pastores num concílio comum, investidos com a autoridade delegada pela igreja, se destinavam a ministrar a disciplina e a agir como censores com vistas à disciplina moral. Então perceba que dentro do conselho nós temos um ministro ou mais ministros, a depender de quantos pastores há no conselho, que são responsáveis pela parte didática e do ensino da igreja. Olha o que o artigo 30 do Manual Presbiteriano ele nos diz. O ministro do Evangelho é o oficial consagrado pela igreja, representada no presbitério, para dedicar-se especialmente à pregação da palavra de Deus, administrar os sacramentos, edificar os crentes e participar com os presbíteros regentes do governo e disciplina da comunidade. Artigo 30 do Manual Presbiteriano. Artigo 31. São funções privativas do ministro. A linha A, administrar os sacramentos. A linha B, invocar a bênção apostólica sobre o povo de Deus. A linha C, celebrar o casamento religioso com efeito civil. A linha D, orientar e supervisionar a liturgia na igreja de que é pastor. Perceba que, de acordo com o nosso manual presbiteriano, meus irmãos, a liturgia, o ensino da igreja é uma prerrogativa privativa minha. Quem escolhe o que será pregado no púlpito dessa igreja sou eu. Porque a Igreja Presbiteriana do Brasil fez assim, irmãos. Por isso que nós entendemos como deve ser acontecido o conselho da nossa igreja, para que a gente possa caminhar todos juntos para a glória do Senhor. Olha o que o artigo 32 diz do nosso mesmo manual. O ministro cujo cargo e exercício são os primeiros na igreja deve conhecer a Bíblia e sua teologia, ter cultura geral, ser apto para ensinar, são na fé, irrepreensível na vida, eficiente, zeloso no cumprimento dos seus deveres, ter vida piedosa e gozar de bom conceito, dentro e fora da igreja. Perceba, portanto, queridos, que a tarefa do cuidar do culto, a tarefa do escolher as músicas, a tarefa do escolher o que vai ser pregado, a tarefa de escolher quem vai orar, tudo isso é uma função prerrogativa do ministro da igreja.
porque quem estabeleceu assim foi o Senhor. E aplicando isso para as nossas vidas, meus irmãos, ainda que isso possa parecer estranho, entenda de uma vez por todas, a principal tarefa do pastor da igreja é o ensino. O pastor precisa gastar o seu tempo ensinando. O pastor precisa gastar o seu tempo lidando com os textos difíceis da Escritura, lidando com textos que em outros lugares... Veja, eu falei, esse é um dos textos que se eu pudesse eu não pregaria. Mas como eu estou pregando a Bíblia de Timóteo todo, como que eu pulo esses versículos? E todas as vezes, irmãos, que um pastor sobe no púlpito para pregar, nós descemos do púlpito com a chamada síndrome do pós-culto, que são as preocupações se o sermão foi de fato eficaz, se as palavras não foram duras em excesso. A gente precisa lidar com um misto de cansaço, de esgotamento, de frustração. E eu pensei que isso era algo que acontecia só comigo. Mas aí o reverendo Augusto publicou um texto há algum tempo atrás falando disso, da síndrome do pós-culto. Esses dias, lendo alguns textos do reverendo Everton Tokashi, pastor da Sexta Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, a mesma coisa, falando das dores que se sente depois de pregar um sermão. Porque veja, irmãos, isso é algo extremamente duro de fazer. Todos os irmãos aqui, principalmente os presbíteros que já subiram no púlpito e pregaram, se tem zelo pelo Senhor, sabe o quanto isso é penoso, sabe o quanto isso é difícil, sabe o quão penoso é ter que estar aqui, olhando para vocês, pregando o Evangelho. Sabe por quê? Porque eu viro vitrine. Tudo aquilo que eu prego, eu preciso viver. E Deus seja louvado por isso, porque o dia que eu deixar de viver o que eu prego, eu tenho que deixar de ser pregador e não afrouxar a minha teologia, como acontece muitas vezes por aí. Porque a mesma escritura que é usada para julgar qualquer pessoa é a escritura que deve ser usada para julgar pastores. E essa balela que foi dito por aí, do não toque no ungido, que o pastor é isso, o pastor é aquilo, isso é conversa de gente fiada, irmãos. O pastor deve ser examinado pelo mesmo escrutínio que ele examina os membros da igreja. Mas por conta do quão árduo isso é, Paulo diz, eles devem ser considerados de dupla honra. Veja que um pastor deve visitar, o pastor deve aconselhar, o pastor deve discipular. Tudo isso é importante, irmãos. Mas a principal função de um pastor é subir no púlpito e saciar a fome das ovelhas dele. Por mais que isso seja algo praticamente fora de moda, porque o nosso critério para avaliar bons pastores nem sempre são os critérios da Escritura. Quando Paulo fala com os ministros do Evangelho e os presbíteros, Paulo fala que o que o Senhor espera de nós é que nós sejamos encontrados fiéis a quem? Aquele que nos vocacionou. É triste quando a gente vê pastores que juram falsamente diante do Senhor, que dizem subscrever as nossas confissões e sobem no púlpito e pregam contrário a tudo aquilo que disseram subscrever. É triste ver pastores que dizem no momento da sua ordenação que estão sujeitas a qualquer coisa, mas que quando chegam no dia a dia da igreja, sofrem pressão das igrejas e abandonam o seu compromisso com o Deus que o havia escolhido para ser ministro do Evangelho. Mas ainda que isso aconteça, meus irmãos, o Senhor ainda fará com que verdadeiros ministros sejam levantados. Ministros estes que são responsáveis por conduzir a igreja na verdade. Pregar o Evangelho para que a igreja não seja iludida. Mas Paulo termina esse sermão, e volte comigo para 1 Timóteo no capítulo 5, por favor. Nós leremos o verso 18. E Paulo termina o texto dizendo assim: pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Voltando um pouquinho ao verso 17, meus irmãos, Paulo fala de uma dupla honra. E a palavra que Paulo usa para dupla honra aqui, e que as nossas traduções traduziram para dobrados honorários, traz a ideia de que aqueles que se afadigam da palavra devem ser honrados duas vezes. Por quê? Em primeiro lugar, porque são presbíteros.
E em segundo lugar, porque eles se afadigam da palavra. E veja, meus irmãos, a diferença que existe na Igreja Presbiteriana do Brasil entre o pastor e o presbítero, não é que o pastor ele é mais importante do que o presbítero. Não, nós não cremos nisso. Dentro do conselho da igreja, pastores e presbíteros têm o mesmo direito a voto. Eles têm um voto só, cada um deles. Mas o que Paulo está nos ajudando a pensar aqui, e veja que a expressão aqui literalmente é 2 vezes honrado. Ou seja, traz a ideia de que, em primeiro lugar, o presbítero, o que se dedica ao estudo e à pregação, ele deve ser honrado em reconhecimento espiritual, porque a igreja deve reconhecê-lo como reconhece os demais presbíteros, mas Paulo fala agora de um segundo reconhecimento, que é o reconhecimento do salário. E a gente sabe, irmãos, que há muitos lugares que falar de salários de pastor é quase que tocar numa coisa que não pode ser abordada. E a gente sabe que tem muitas pessoas que acham que o pastor tem que viver à míngua das coisas para poder demonstrar que ele é um bom pastor. Só que eu tenho uma triste notícia para te dar se você pensa assim. Paulo não pensa igual você. Nós sabemos que muitas vezes, à medida como pastores são tratados, a sua fidelidade, não é pelo púlpito que ele prega, mas é porque alguns fazem voto de pobreza e querem deixar a sua família a qualquer tipo de situação, achando que por conta disso esse voto de pobreza torna alguém mais piedoso. A piedade não tem a ver com isso. A piedade tem a ver com o temor que ele demonstra diante do Senhor. E é isso que Paulo está tratando aqui. Paulo fala de uma honra que deve ser feita, porque ele preside bem como os demais, mas agora Paulo fala de salário. E Paulo cita 2 textos aí da Escritura. O primeiro texto que Paulo cita, em 1 Timóteo capítulo 5, verso 18, é o texto de Deuteronômio, capítulo 25, verso número 4, quando Moisés diz, não amordace o boi quando debulha o grão. O contexto dessa palavra de Moisés aqui, meus irmãos, visa o tratamento justo aos animais de trabalho. A ideia é que o pastor, assim como o animal, no momento em que ele está cumprindo o seu trabalho e o fazendo com zelo, os ministros que assim o agem devem ser sustentados pela igreja do Senhor. E veja que a imagem que Paulo está usando aqui é do boi como aquele que trabalha, aquele que é o trabalhador. E a ideia que o texto está trazendo é, você não pode fazer com que um boi trabalhe além daquilo que ele merece, e nem muito menos privá-lo do seu alimento. É essa a imagem que Paulo está trazendo aqui. Mas agora Paulo cita Lucas capítulo 10, verso número 7, quando o nosso Senhor diz que o trabalhador é digno do seu salário. E aqui, nesse mesmo contexto, agora Paulo está dizendo que aqueles que se dedicam ao trabalho precisam receber o seu salário. Precisam ter condições de manter as suas famílias de uma forma digna. E perceba que o que Paulo está tratando aqui, meus irmãos, é algo mínimo para que o pastor tenha condições de trabalho. Veja, um comentarista desse texto diz assim, os ministros do Evangelho têm direito ao sustento, reconhecendo que seu trabalho no reino de Deus é tão digno quanto qualquer outro trabalho. Se na Idade Média nós tínhamos a ideia de que servir a Deus no trabalho do clero era algo melhor do que outros que não trabalhavam assim, e a Reforma Protestante derrubou essa ideia, dizendo que todos nós diante do Senhor nós somos sacerdotes, porque a mediação que existe entre nós e Deus hoje se dá por meio de Cristo. Geralmente, dentro do ambiente protestante, ao completo oposto. Veja, às vezes a gente, hoje, quando eu era seminarista, a gente ouvia muito isso de algumas pessoas. Não, tem que deixar sofrer mesmo para aprender. Que mentalidade é essa, irmãos? De onde saiu essa ideia? Da Escritura que não foi. Tanto que a IPB, no seu artigo número 35, ela diz assim, o sustento do pastor efetivo e do pastor auxiliar cabe às igrejas que fixarão os vencimentos com a aprovação do presbitério. Pastores e evangelistas serão mantidos pelo presbitério, os missionários pelas organizações responsáveis. É por essa razão que uma das grandes dificuldades de organização de igrejas na Igreja Presbiteriana do Brasil é a questão financeira.
porque o salário do pastor presbiteriano é caro. E nós sabemos disso. A gente pode até tapar os olhos e fingir que não. Mas nós sabemos que essa é a realidade. Porque quando se compara um pastor da igreja presbiteriana do Brasil, não deveria compará-lo a um pedreiro ou alguém assim. Porque a formação de um pastor da igreja presbiteriana do Brasil, sem nenhum, pelo amor de Deus, não estou desmerecendo nenhuma profissão. Vocês sabem que eu não penso assim. Mas o equivalente de preparo de um pastor da igreja presbiteriana do Brasil é de um membro do judiciário, de um médico, é o mesmo tempo de formação. Por isso que Paulo diz que aqueles que se afadigam devem ser considerados dignos de receber o seu salário. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a cada vez mais termos condições de honrar ao Senhor desta forma. Por que nós precisamos ouvir um sermão sobre isso? Duro de pregar, duro de ouvir, né? Mas por que nós precisamos ouvir? Em primeiro lugar, porque a igreja não deve ser pastoreada apenas pelo pastor. Aqui nós estamos crescendo para a glória do Senhor. Mas tem igrejas que é impossível que o pastor visite todos os membros. E a igreja precisa entender que quando um presbítero a visita, o pastor a visitou. Porque o pastor é apenas um membro do conselho. Não é necessário que seja só o pastor que faça a visita. Nós lemos que os presbíteros também devem visitar, também devem orar pelos enfermos. Porque essa tarefa de pastorear a igreja não é, na Igreja Presbiteriana do Brasil, uma tarefa apenas do pastor, é de todo o conselho. A segunda coisa que esse sermão nos ensina é que a igreja deve eleger presbíteros para governar ela. Homens que vão se preocupar com o bom andamento da igreja, que vão olhar para as necessidades que a igreja do Senhor tem e que vão estar atentos para resolver os problemas. Sejam eles de forma estrutural, sejam eles do que quer que seja. É responsabilidade de todo o conselho, especialmente dos presbíteros, o encargo dessas preocupações. Porque a terceira coisa que a gente precisa entender é que o pastor é responsável disso também. Mas a principal responsabilidade dele é pregar. É estar pronto para ensinar, para dar discipulados, para fazer aconselhamentos. Porque quando a gente fala de pregar, meus irmãos, às vezes a gente pensa que a pregação é só o que acontece aqui no domingo. Mas todo o aconselhamento bíblico é uma pregação. A diferença é que o aconselhamento bíblico, ele é uma pregação individual. Quando alguém vai dentro do gabinete de um pastor verdadeiro, o pastor não vai contar para ele as histórias da vida dele, não vai tentar usar as experiências dele para ajudar a pessoa. Ele vai pregar a Escritura, porque o pastor verdadeiro crê na suficiência da Escritura, e vai pregar para aquela pessoa, mostrando para ela onde está o problema, ajudando ela a lidar com o pecado dela, ou às vezes consolando porque foi vítima de alguma situação. É por isso que Calvino diz que o livro dos Salmos é uma anatomia da alma. Pastores verdadeiros não ficam receitando fórmulas mágicas para suas ovelhas. Eles pregam o evangelho. Todas as vezes que um membro vai no gabinete, evangelho sendo pregado, para consolar, para edificar, para confrontar. E é por isso que as nossas igrejas hoje têm procurado muito pouco o aconselhamento pastoral. Porque o aconselhamento pastoral ele é confrontador. Mas isso não muda aqui, esse é o dever do pastor. E por isso, porque enquanto os outros presbíteros estão afadigados em suas outras funções, sejam elas quais forem, o pastor está ali, dedicadamente, preparando o sermão e etc, etc. A Bíblia diz então que ele deve ser considerado digno de dupla honra, inclusive sendo sustentado para isso. É assim, meus irmãos, que a igreja do Senhor foi pensada para ser. E que o Senhor nos ajude a cada vez mais aprendermos a honrar os nossos presbíteros, sejam aqueles que estão cuidando e zelando pelo bem da causa do Senhor, ou neste momento ainda temos apenas eu como ministro do Evangelho. Se Deus quiser, algum dia teremos auxiliares e igrejas sendo plantadas por aí. Nós teremos outros ministros compondo o conselho e todos estes devem ser considerados dignos de dupla honra. A honra por serem presbíteros e a honra por
pregarem a palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude assim a agir para a glória dele. Vamos orar? Senhor, que o Senhor nos conduza neste tempo e que tudo isso que nós ouvimos aqui, Senhor, por mais desafiador que seja, nos faça entender o que de fato significa pertencer a uma igreja presbiteriana. Nos ajude a lidar com as nossas expectativas, com os nossos anseios e com todas as convicções que nós temos que não sejam bíblicas. Nos ajude a abandonar os compromissos do nosso coração, que não seja bíblico. Mas também nos ajude, Senhor, a amar aqueles que o Senhor tem colocado sobre nós para nos liderar. Sejam os presbíteros que presidem, que governam, que estão atentos às necessidades da igreja, que estão atentos ao sofrimento do seu povo. Ou seja, o presbítero que, além disso, também deve dedicar-se ao ensino. Que o Senhor faça com que a nossa igreja aprenda a honrar a todos aqueles que o Senhor tem colocado em posição de liderança, para que nós possamos continuar desfrutando da boa mão do Senhor estendida sobre nós. Nós pedimos que assim o Senhor faça e o faça para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém.